Bem-vindos a mais um podcast da Sementes Esperança. Eu sou a Letícia Borges e hoje estamos com Marcos Michelotto, doutor em agronomia, especialista em pragas do amendoim. Produtor, esse podcast é para você. Vem com a gente. Obrigada, Marcos, por estar aqui, por ter topado esse papo e por dar uma aula, que eu já sei que vai ser isso. Então, a primeira pergunta eu queria pedir para você começar contando um pouco da sua trajetória, da sua vida e como você chegou no IAC também, no Instituto Agronômico de Campinas. E aí depois a gente entra nos detalhes de todas as pragas do amendoim. Tá joia. Obrigado pelo convite. Muito legal estar aqui. Eu sou filho de produtor, então desde que me entendo por gente, já estava no DNA. Mas não era amendoim, era algodão. Então, assim, depois fui crescendo, teve aquela vontade de seguir os passos de um primo que fez agronomia. Eu fui na formatura dele e falei, é isso que eu quero. Embora só tenha visto a formatura. A festa. Mas você queria era a festa. Eu comecei pelo lado bom da coisa, né? Mas, assim, gostei demais, fiz agronomia, depois me interessei pela parte acadêmica, e eu continuei mestrado, doutorado aqui na Unesp em Jaboticabal. E fazendo o doutorado eu prestei o concurso, né? Então, quando eu estava terminando o doutorado, eu já tinha passado como pesquisador, não do IAC, do Instituto Agronômico, mas da APTA Regional, que é um co-irmão do IAC, né? E no último ano é que eu fui de fato transferido para o Instituto Agronômico de Campinas. Mas desde quando eu entrei no IAC, isso foi em 2005, na Secretaria, né, de Agricultura, eu comecei a me interessar pela cultura do amendoim. Eu tinha visto já aqui na disciplina de pós-graduação, mas eu comecei a acompanhar os trabalhos que o Dr. Inácio e a equipe faziam lá e falei, cara, eu acho que eu gosto disso também. Não só de comer amendoim com uma cervejinha, mas também gostei da cultura, dos desafios, que como a gente vai conversar, tem vários, né? E aí foi indo que hoje, assim, trabalho só com amendoim, então com pragas da cultura, então uma coisa assim que eu tenho uma satisfação enorme, né? Que embora a minha especialização poderia estar trabalhando com diferentes culturas, mas hoje o meu foco é a cultura do amendoim. Gosto de gente assim, que tem um lado claro. Bom, então me conta um pouco, quais as principais, falando de pragas, né? Pragas e doenças do amendoim, quais os desafios aí em cada uma delas? Eu costumo brincar assim, que comparativamente com outras culturas, por exemplo, a gente pega milho, soja, algodão, elas têm áreas de cultivo enormes, né? E amendoim é uma área menor. Mas a quantidade de pragas e doenças que ela tem, ela às vezes até supera essas... Ai, não fala. Começa assim. É bem isso. Então a gente tem algumas doenças que são muito importantes, elas são capazes de determinar o sucesso ou o insucesso do cultivo do amendoim. Então, por exemplo, a gente fala o nome comum da doença, que é a mancha preta. É uma doença causada por um fungo, que ela é, de fato, a doença mais importante. Então, o produtor precisa mesmo ficar atento. E a gente pode abordar depois como é feito esse controle. A gente tem outras doenças que também são importantes, mas isso depende do ano, da condição climática. Nós temos algumas pragas que são específicas do amendoim. A gente não vai ter essa mesma praga em nenhum outro. Então, a gente tem, por exemplo, uma lagarta que tem um nome interessante, que chama lagarta do pescoço vermelho, porque ela tem um anel torácico, que é os dois primeiros segmentos, que são da coloração vermelha, que fica fácil a identificação do inseto da fase jovem no campo. A gente tem uma espécie de trips que também é específica do amendoim, que causa, esse ano, como foi um ano bastante seco, foi terrível para os produtores. Ninguém conseguia controlar, mesmo fazendo aplicações de inseticida, foi difícil o controle. E essa lagarta e a trips, elas comem todas as folhas, é isso? A lagarta, ela vai se alimentar do folíolo, então ela vai
se alimentando e desfolhando mesmo a planta, causando algumas lesões, às vezes simétricas, quando o folíolo se abre, porque ele é fechadinho lá no início, depois ele se abre, e aí o dano é simétrico, até bonito de ver. Mas ele é um dano simétrico, porque ela vai se alimentando do folíolo ali fechado. Já o TRIPS, ele tem a forma, como ele é um inseto que tem um aparelho bucal diferente, modificado, então ele causa um dano também diferente. Então ele vai raspando, ali, abrindo a epiderme da folha e sugando o conteúdo foliar ali. E aí, à medida que o folíolo se abre depois, forma um prateamento, que a gente chama, por isso que fala TRIPS do prateamento. Tá. Porque ele deixa a folha meia enrugada e com esse sintoma prateado. E aí você tem redução do desenvolvimento da planta, você tem redução da área fotossinteticamente ativa, que isso consequentemente leva uma reduções de produtividade, né? E além dessas duas pragas que são específicas, a gente ainda recebe pragas de outras culturas. Então, por exemplo, lagartas que atacam soja, milho, que ótimo, elas vêm pra gente. Vêm também se alimentar. Então, por isso que eu brinco que amendoim tem praga para dar e vender. E doenças também. Então, assim, no caso de doenças, principalmente as doenças causadas por fungo, e aí no caso a principal é a mancha preta, como que é feito esse controle? Ele é feito através de aplicações preventivas e calendarizadas de fungicidas. Então, plantou, você sempre vai aplicar fungicida? Sim. Não importa o quê? Exatamente. Tá. Embora algumas cultivares possuem algumas diferenças em termos de alguma resistência. Então, comparando, por exemplo, uma IAC OL3, que é uma das mais plantadas, com a IAC 503, que é a mais plantada, você tem uma diferença aí significativa. Mas o produtor, na preocupação de colher aquilo com limpo ou sem doenças, ele faz praticamente o mesmo manejo para as duas. O que não precisaria. O que a gente, já com vários trabalhos, mostram que poderia se trabalhar com esse calendário diferente para produtor, presta atenção, olha aí a aula. Para as duas cultivares. Por exemplo, você poderia, no caso do IACL3, a gente conhece a suscetibilidade, mas por que o produtor planta essa cultivar? Porque ela tem um alto potencial produtivo, então ele já sabe que ele vai ter que fazer essas aplicações para cultivar, para ter a sua produção. Mas no caso do 503, ele poderia talvez espaçar um pouquinho mais, que lá no final diminui uma ou duas aplicações e você vai reduzir o custo. Perfeito. Mas essa doença ela é tão séria que o produtor prefere pecar por excesso do que pela falta. Faz sentido porque ela é uma doença que ela não afeta só a produção da planta em si. Ela afeta também o processo de colheita. Porque se a planta ela não tiver com boa sanidade vegetal, com todos os seus ramos e com folha e tal, ela vai ficando de uma maneira tão fraca, tão frágil, que quando você vai fazer o processo de inversão, que é na colheita, você vira a planta e as vagens se desprendem da planta e ficam no solo. E aí não tem equipamento que pegue ela debaixo da terra. Então tem a sua... Tem o seu fundamento. Tem o seu fundamento. Eles não estão rasgando dinheiro. É simplesmente uma preocupação, porque muita gente a gente brinca, muita gente já quebrou por conta dessa doença, por conta desse não controle da doença. Então ela Isso a mancha preta, né? Especificamente. Especificamente, isso. E como é que é feito o manejo da TRIPS, por exemplo? No caso das pragas, dos insetos, aí começam os problemas, porque como a gente tem a preocupação maior com a doença, a gente já faz o calendário de aplicações preventivas do fungicida. O inseticida para controle das pragas, eles vão na carona desse fungicida, porque o produtor não tem equipamentos
sobrando para falar assim, não, eu vou fazer uma aplicação. Hoje eu faço um, amanhã do Hoje outro. eu faço, já faz os dois já juntos. faz os dois juntos. Então, às vezes, no mesmo equipamento de pulverização, você tem talvez 2 fungicidas, 2 inseticidas, um que vai controlar o trips, o outro que vai controlar a lagarta. Às vezes, mais uma nutrição foliar. Então, você faz vários produtos no mesmo tanque ali. Então, isso é uma dificuldade. No caso do trips, nós temos uma segunda espécie. E aí, essa, às vezes, até o produtor fica mais assustado com ela, mas porque você encontra, às vezes, no campo, em alta população, mas altíssima mesmo, de chegar com uma camisa branca lá e ela ficar cheia desse trips lá. Você vai, por exemplo, na flor do amendoim, você às vezes vai mexer, abrir ela lá, tem vários lá caminhando lá. Essa é uma espécie que ela é polífaga, ela não está só no amendoim, ela ataca outras plantas. Mas no amendoim ela não causa um dano específico. O problema dela está relacionado a uma transmissão de uma doença, de um vírus. Então esse que é o problema desse inseto. E esse é o vírus que você estava estudando, que é o vira-cabeça? Isso, o vira-cabeça é um nome comum porque esses vírus transmitidos por trips e que ocorrem, por exemplo, em tomate, em outras solanáceas e em amendoim também ocorre, ele tem como característica, quando a planta está com o sintoma da doença, de ter um arqueamento do ponteiro. Uhum. Então ele vira, então o nome que se deu comum foi vira-cabeça. Entendi. Entendeu? Mas o nome correto é? Esse vírus específico que tem ocorrido com muita frequência em amendoim é o GRSV, é o Groundnut Ring Spot Virus. Tá. É um nome americano, mas a tradução seria os sintomas que ocorrem nessa planta com esse vírus. Então, tem os anéis concêntricos com mosaico, então, e o nanismo da planta. Então, são os sintomas que uma planta infectada por esse vírus tem. Mas, assim, voltando no vetor, quando a gente está falando de vetor de virose, o controle não é o mesmo que a gente tem para um inseto que causa um dano direto. Ah, tá. Por exemplo, o trips que eu falei que causa prateamento, hoje a principal medida de controle para ele é fazer aplicação de inseticidas. Então hoje a gente tem várias opções de inseticidas registrados para a cultura que podem ser utilizados. Quando a gente vai falar no manejo da doença causada por vírus, da virose, aí não é a melhor ferramenta, não é controlar esse vetor, porque como ele está em alta população, como eu falei, fica praticamente inviável, você teria que aplicar todo dia. E mesmo assim você não teria certeza de sucesso. E aí, como que a gente controla essa doença? Então a gente tem outras ferramentas. Então, por exemplo, um plantio com maior densidade de plantas, por exemplo, que a planta fecha mais rápida, e isso é uma forma de indireta de combate. Incrível. Então, quando você planta uma semente de baixa qualidade e a lavoura fica toda falhada, você provavelmente vai ter mais plantas com vírus. Um segundo ponto, que na verdade seria até o mais importante, é variedades resistentes. Hoje no Brasil nós não temos uma altamente resistente, embora o IAC esteja trabalhando nisso já. Mas nós temos diferenças também entre as cultivares hoje. Então, algumas cultivares elas têm uma maior tolerância a esse vírus do que outras. Então, dá também para se manejar dessa forma. Eu tenho histórico que na minha micro-região aqui, todo ano eu tenho problema com o vírus. Pega a 503. Passa por um material... 503 já estou pegando. Já está conhecendo. Então, assim, 503 é uma opção, o L5 é uma opção, 505 são materiais mais resistentes do que, por exemplo, o L3, que é um material mais suscetível. Além disso, um outro aspecto para se ajudar nesse combate é plantio na palha. Então, o plantio direto. Plantio direto. Também, né? Por quê? Porque a palha, o inseto quando está sobrevoando, ele, quando tem a presença da palha, tem um comprimento de onda que aquilo é ruim para ele, repele.
Então ele meio que se desvia e vai procurar uma outra área. Então você acaba ajudando a planta a se proteger do vetor, porque aquilo vem de fora, né? Você não tem esse problema dentro da área, ele vem de fora, infectado com o vírus e faz a transmissão. Então plantio direto também é uma boa. Uma outra ferramenta é o plantio em linha dupla, que não sei se você conhece, Não conheço. As plantadeiras normalmente têm o plantio em linha simples, então é um carrinho distribuindo uma única linha ali, e aí você tem um espaçamento de 90 centímetros entre as linhas. O que é a linha dupla? É você ter uma linha próxima à outra, 17 centímetros, e aí o que sobra ali 73 é a distância entre as duas linhas duplas. Então a plantadeira vai plantando de duas em duas. E a linha dupla tem acontecido bastante? Ou... Na região, por exemplo, da Alta Paulista, onde a incidência até da doença é maior, é comum você ver produtor utilizando linha dupla. Até porque o solo ele é um solo mais arenoso, então está mais propenso à erosão. Então a linha dupla também, segura, de certa a erosão. forma, ajuda nesse aspecto. A única coisa, assim, tem que observar quais cultivares são melhores adaptados. Então, a L3, por não ter um desenvolvimento vegetativo tão amplo, ela se adapta melhor a essa condição. Por exemplo, um Crianse 3, como você citou, ele já tem um desenvolvimento vegetativo muito maior. Então, ele não seria interessante você usar a linha dupla para essa cultivar. Fica muito apertado para ele. Isso, exatamente. Se dá para falar assim, apertado. Porque assim, ele acaba vegetando demais e o amendoim gosta de luminosidade para ter estímulo ao florescimento. Se tem muita planta e está muito fechado, ela deixa de ter um pouco esse estímulo e acaba... geralmente florescendo menos, e aí isso leva a uma produção menor, né? Entendi. E quando a gente, falando da rotação de cultura, né, que é um assunto né, já que o amendoim é uma cultura nômade. Sim. Quanto mais tempo ela ficar, né, mais anos ela ficar no mesmo lugar, mais propensão a doenças ela tem, é isso? Sim. Porque nós estamos falando de uma doença que é causada por um fungo. E esse fungo ele é de solo. Então você tem esse primeiro desenvolvimento, primeiro ciclo lá, primeiro ano de plantio. Inevitavelmente, mesmo fazendo aplicações de fungicida, você vai ter doença. No final do ciclo você vai lá, vai ter, dependendo do ano, a condição climática, você vai ter muita folha com fungo ali, que vai cair e vai ficar naquele solo. Mesmo que você faça uma cultura entre uma safra e outra, você vai ter inóculo desse fungo lá. Então, inevitavelmente, na próxima safra, você vai já estar com o inóculo. Entendi, lá. Ele continua. Ele vai continuar lá, ele não vai desaparecer. Ele vai ficar no resto de cultura, vai ficar no solo ali, nas vagens ou nas folhas que estão enterradas lá naquele solo. Mesmo que você faça uma aração profunda, que é comum às vezes o produtor fazer, mas você vai ter inóculo lá. Isso nós estamos falando do segundo ano. Agora imagina terceiro, quarto, quinto, sexto. E tem gente plantando, quer dizer, os produtores eles plantam até 6 anos ou mais, ou olha, qual que é uma média, assim? O mais comum é a rotação mesmo, que você faz um e muda. Mas assim, eu já vi relatos de produtores que estão plantando na mesma área há 9, 10 anos. Nossa, e como que eles estão na questão de pragas e doenças? Eles começam a ter alguns outros cuidados, né? Então, assim, o início das pulverizações de fungicida deles, geralmente, ele antecipa, ele começa mais cedo. Às vezes o intervalo de aplicações dele, mais que curto. A gente fala que era de 10 e de repente ele passa toda semana. Então tudo isso é aumento de custo de produção. Mas muitas das vezes ele não faz isso porque ele quer. É porque não acha área. É porque ele tem dificuldade às vezes de encontrar área. Sim. E aí acaba levando a fazer isso. A necessidade. Uma outra agravante, que eu acabei não citando, mas a gente tem também doenças de solo. Que são doenças que vão afetar, às vezes, a parte radicular ali. Então, a gente tem algumas doenças, por exemplo, murcha de esclerócio, risoctoniose, mofo branco. E são doenças que vão, principalmente em áreas repetidas,
você vai cada vez agravando mais o esses. problema, porque ela fica no solo, ela tem estruturas de resistência ali do fungo que duram 10 anos. E como é que fica o manejo biológico nisso tudo? Não existe. Então, o biológico, ele tem entrado bastante em amendoim. Então, principalmente para essas doenças de solo, tem muita gente já fazendo uso. Assim, nós temos testado algumas coisas para controle de pragas e para controle de algumas doenças, principalmente mancha preta. Alguns têm algum controle e tal, mas a gente não tem nenhum ainda controle Com altamente muita eficaz para dizer, olha, vamos produzir com produtos biológicos. Eu acho que ainda nós não estamos ainda nesse nível. Então, às vezes, no caso do biológico, falta muita pesquisa específica para amendoim. Então, a empresa testa para soja, para um outro alvo biológico lá, e fala, não, em amendoim também vai dá funcionar, certo. porque amendoim também é uma leguminosa. Não é assim E que funciona. É isso, apesar da... Bom, nosso assunto é amendoim, mas na verdade a porcentagem de produção, né, de área agricultável do amendoim nem aparece na estatística, no mapa, né? A gente é muito pequenininho. Muito, muito. E aí a empresa gasta às vezes milhões para investir em pesquisa em soja e não quer às vezes fazer um pequeno investimento para às vezes validar, para confirmar. Às vezes é um ajuste de dose, às vezes tem que mudar a formulação do produto, porque o produto, como eu falei, no caso do amendoim, a gente no tanque a gente usa vários produtos ao mesmo tempo. E aí como é que a gente tem alguma garantia de que esse produto, que é um ser vivo, a gente tem que lembrar que o produto biológico é um ser vivo que vai controlar outro ser vivo e nós vamos jogar Não vai morrer ali ou não vai modificar alguma... Exatamente. Junto com inseticida, com fungicida, com foliar, com alguma... Entendeu? Sim. Onde eu quero chegar? Entendi. Então a gente precisa evoluir bastante nesse aspecto ainda para poder... Eu acho que vai ter resultado, nós vamos encontrar ainda muito produto que funcione, mas acho que ainda a gente vai ter que trabalhar um pouco mais. Ainda estamos engatinhando nisso por causa dos investimentos, que não é uma prioridade. Em laboratório, costuma funcionar muito bem esses produtos biológicos, digamos assim. Mas porque está numa condição controlada, está numa... Exato. Né? Quando vem para o campo e encontra esse ano, por exemplo, teve dias de fazer 40 graus. Como que um ser vivo vai sobreviver nessa condição? A gente quase não sobrevive a isso. Não tá sobrevivendo. Então tem essa dificuldade. Eu já cheguei, por exemplo, fazer trabalho com produtos biológicos, testando para controle de trips em amendoim, que a empresa quando veio... me procurar para fazer o trabalho, ele falou, só que nós temos que fazer a aplicação desse produto à noite, porque é uma condição mais... eu falo assim, legal, eu acho assim, vale a pena, vamos testar para ver se vai funcionar. Mas assim, qual é a viabilidade disso pensando no produtor? Exato. Então, essas limitações que são grandes, são né? grandes. Embora está evoluindo, né? Assim, o ativo biológico que vai controlar é o mesmo, mas a formulação, a forma como isso vai ser integrado ou entregue para o produtor utilizar é que precisa melhorar às vezes, ou que está em evolução ainda, para proteger ele desse ambiente hostil que ele vai encontrar, né? E a gente tem impacto desses defensivos no grão, enfim, isso... A gente acaba comendo isso, se alimentando disso, ou não fica nenhum resquício no grão? Como funciona? Olha, dos produtos que têm registro e que são utilizados para amendoim, é feita muita análise de resíduo, principalmente, por exemplo, assim, não é que para lá o que o amendoim que vai ser exportado é um e o que nós vamos comer aqui é outro. É o mesmo. Mas, como o mercado te força a fazer, você tem que fazer análises recorrentes disso. Então, o amendoim todo é analisado com relação a isso. E o único, assim,
No caso de inseticidas e fungicidas, nós não temos tido nenhum tipo de problema. O que tem acontecido é com alguns herbicidas. Então, alguns herbicidas que estão sendo utilizados para controle de plantas daninhas, que também é um problema importante, porque ela compete com os nutrientes do solo, ela compete por espaço lá e atrapalha o rendimento e a colheita, a qualidade. E cresce, hein? Ainda mais com agora chovendo bastante assim. Então, o produtor acaba tendo que fazer, às vezes, algumas aplicações de herbicidas mais para o final do ciclo, e isso acaba, às vezes, levando... Que é um pouco antes de colher, e aí continua um residual ali. E isso é uma coisa recente. O que a gente tem observado, que aí, com o pessoal que trabalha com exportação, é que à medida que os equipamentos de detecção e de quantificação dessas moléculas vão melhorando, antes eu conseguia medir que até o mínimo que a máquina consegue identificar é 10 ppm. Uhum. O limite era 10. O equipamento agora passou a ser 1. Agora é 1, entendeu? Então isso, à medida que vai evoluindo esses equipamentos, a régua vem baixando ou vai aumentando. E o produtor tem que se adequar. Então, isso aconteceu com alguns produtos, que antes era um nível, baixou e aí acabou pegando muita gente. Então, hoje, o que tem sido feito? A recomendação, tanto nós, pesquisadores, quanto o pessoal que está envolvido na cadeia, esse produto não usa. Tá. Vamos encontrar uma solução. Perfeito. Mas qual é o real impacto ou dano à saúde causado por esses herbicidas? É difícil mensurar isso. Assim, eu não cheguei, confesso que eu não tenho essa informação dizendo, olha, quem consumiu um amendoim que tinha 10 ppm desse produto aqui, desse amendoim com esse produto aqui, desenvolveu alguma doença. ppm parte por milhão, né? Parte por milhão. Só para contar para quem não sabe. Parte por milhão. Mas também eu fiz essa pergunta um pouco provocativa, já sabendo que talvez a resposta não fosse, porque é uma coisa nova, né? Então, assim, não tem estudos ainda para falar disso, né? E uma coisa que tem acontecido às vezes o problema não está nem no consumo do produto em si, mas às vezes o problema é que esse produto causa no ambiente, por exemplo. Uhum, exato. Então, no solo, lençol freático. Ou mesmo contaminação por abelhas, que hoje a preocupação é muito grande nesse sentido. Então, às vezes, não é uma forma de se controlar o uso dessa molécula mensurando o resíduo dela nos alimentos, né? Então isso é o que tem acontecido. Por isso eu auxilio, na verdade, né, porque a parte de plantas daninhas não é a minha área de trabalho, mas junto com o pessoal daqui da Unesp, o professor Pedro Alves e o colega da Embrapa, o Augusto, eles têm um trabalho de quantificação do resíduo desses ativos aplicados em diferentes épocas do desenvolvimento da planta. Perfeito. Para verificar se eu aplicar mais cedo ou até tal data eu consigo... Eu tenho residual ou não, eu tenho problema lá. Então, esse trabalho está em andamento, tem o apoio financeiro da FAPESP. Está conduzindo agora a segunda safra para aí a gente ter uma ideia melhor de que, olha... não temos uma janela ou temos alguma janela, então, para utilização. Sim, é um problema, não é um problema, né? Isso. E aí, enquanto isso, também tem a questão de buscar alternativas, né? Por exemplo, nós não podemos usar esse produto aqui. Mas podemos usar outro. Vamos procurar algum outro. A gente sabe que herbicida, diferentemente de inseticidas e fungicidas, a gente tem uma limitação grande. Não temos tantas opções assim, mesmo em outras culturas, para dizer, olha, vamos usar isso aqui que vai resolver. E as pragas do amendoim no Brasil são diferentes das pragas do amendoim em outros lugares do mundo? Sei lá, na Ásia, África? Às vezes muda alguma coisa. Por exemplo, esse trips
que causa o prateamento em amendoim, nós não temos ele em outros países. Tem um pouquinho, talvez na Argentina, mas em outros países. Tem no Paraguai, que está mais ou menos muito próximo a gente aqui, mas, por exemplo, Estados Unidos não tem essa espécie de trips lá. Entendi. Mas tem outras. Mas tem outras. Tá. Tem outras até piores do que o que a gente tem. Por exemplo, tem outras espécies de trips lá que são muito problemas em questão da transmissão da virose. Aqui a gente está falando de uma outra espécie só. Lá eles têm 4, 5 espécies de trips que são muito eficazes na transmissão da virose. Lá vírus é, digamos, endêmico. Então, você planta um material suscetível, você vai ter problema com a doença. Nós aqui, dependendo do ano climático, uma condição, é um cultivar mais suscetível que você plantou tardiamente, que isso às vezes é o que acontece, é isso. Lá não, lá é grave. O negócio é sério. Por exemplo, a gente tem uma praga mais recente agora. Na verdade, a praga já existia, mas como a gente está trabalhando o amendoim de forma diferente, passou a ser um problema mais sério, que é o percevejo preto. Tá. É uma praga de solo. Ela tem ciclo aí entre fase jovem e o adulto de 300 dias. Então ela faz aniversário na roça, costumam brincar. Exato. E ele é uma praga que ela se alimenta da vagem lá no solo ainda. Então ela atravessa, ele tem um aparelho bucal que é um estilete. Então ele atravessa a casca e vai se alimentar lá do grão lá dentro. Ah, que fofo. Muito bonitinho. Ai, que amor, entendi. E aí, quando você colhe esse amendoim, o produtor não tem problema porque não reduz produtividade. Ele não vê não afeta a parte aérea, também não vê. Então ele colhe esse amendoim, leva para a unidade de recebimento. E lá, a hora que vai fazer o descascamento e principalmente o blanchamento, que é a retirada da película, expõe o dano dele. Porque ele fica todo manchado. O grão fica inviável. Então você só sabe depois, muito depois. Muito. Você paga pelo amendoim, vai blanchear e aí viu que você perdeu tudo. Algumas empresas já fazem análise disso no recebimento, pelo menos para segregar. Esse caminhão tem muito dano e aí já... E dá para fazer isso? Dá para fazer. No recebimento. Dá para fazer tá porque... Você descasca, tira a película lá, põe no micro-ondas lá rapidinho, ele solta a película, né? E aí você já quantifica quanto tem, porque é visual o dano. Então é uma praga assim que poderia até ser problema antes, mas como o amendoim não era blanchado, né? O amendoim geralmente era com casca ou mesmo com a película presente ainda, ele não estava tão presente. É uma praga de solo. Para identificar onde ela está, você tem que fazer trincheira, você tem que quantificar quanto tá. É difícil trabalhar com ela. Mas a gente está trabalhando. Às vezes a gente tem uma dificuldade, por exemplo, testar alguns produtos biológicos, por exemplo, que eu acredito que para essa praga funcionaria. Funciona porque você tem um ambiente lá no solo um pouco mais protegido, com uma certa umidade. Então, se você aplicar isso lá no solo, você tenha condições de controlar. E quais os desafios futuros, assim, nas pragas, assim, do amendoim? Assim, pensando, por exemplo, no produtor. Quando ele está fazendo essas aplicações de inseticida atrelado ao uso do fungicida, eu costumo brincar que ele tem 3 opções, né? Eu brinquei com você. Uma é ele ser altamente eficiente e acertar justamente no momento em que precisaria fazer o controle. Sorte. Um raio caiu e aí, deu na loteria. Ele entra, por exemplo, 8 a 9, 10 vezes lá no campo e acertar as 8, 9... Parabéns. Você conseguiu. Qual que é a segunda opção? Ele está aplicando em excesso. Porque diferente da doença, que você tem que proteger a planta para ela não pegar a doença, porque depois que a doença está instalada, você só impede que ela aumente muito rapidamente. Mas, inevitavelmente, ela vai aumentando. Você não deixa de ter a doença. Praga é diferente, porque praga ela flutua. Então, ela, por exemplo, ela vem de fora... Ela coloniza a tua planta, aí ela tem condição favorável, ela vai aumentando a população.
Aí você vem com alguma coisa para... Ela vai diminuir. Ela diminui. Ou a condição está favorável, que você aplica, mesmo assim ela vai aumentando, você vai tentando abaixar. Uma condição climática muda, chuvas, a praga deixa de ser de ser problema. Mas como é que você sabe isso se você já está com o seu calendário de aplicações definido previamente? Muitas coisas das aplicações você teria que decidir na hora. Né? E teria que ter... E como é que a gente faz isso? A gente teria que fazer o monitoramento. Que é o quê? É ir lá na roça, ir lá nas plantas, coletar folíolos, abrir os folíolos que estão lá fechadinhos, porque qual que é o local de alimentação de tríplices e lagartas, principalmente? É lá no folíolo fechadinho ainda. Porque depois a folha se abre, né, e tem os folíolos. Aí já era. Você tem que perceber ela ali ela só está expressando o que aconteceu dias atrás. Uhum. Então você tem que ir lá coletar folíolo, abrir, e aí já existe, o pessoal da Unesp aqui tinha o CEMIP, que era um Centro de Manejo Integrado de Pragas, que até prestava esse tipo de serviço para os produtores. Eles tinham os chamados pragueiros, que eles iam no campo, faziam o levantamento, e definiu para o produtor, falava, olha, a tua área lá está com 20% de folíolos atacados, entra com aplicação. Ou se não, 10%. Vamos aguardar mais alguns dias. E isso era um serviço que o CEMIP fazia. E hoje como é feito? Hoje não tem mais, o CEMIP não existe mais, e o produtor faz de forma calendarizada mesmo. O problema é assim, se o meu calendário de aplicações está atrelado ao fungicida, mesmo que eu decidir que amanhã eu preciso fazer a aplicação porque eu já encontrei o nível de controle, mas meu pulverizador está fazendo a aplicação em outra área e o cronograma dele até voltar aqui... Além de encontrar, né, de achar o problema, você teria que ter mais recurso. Isso, você teria que ter equipamentos que... Não é só o monitoramento. Não é só o monitoramento, você teria que ter equipamentos em que, olha, hoje eu preciso aplicar inseticida aqui, e se daqui 3, 4 dias for a aplicação do fungicida, não importa. A aplicação para controle de pragas ela teria que ser separada do controle de doenças. A gente já conversa muito isso com produtores, eles falam da dificuldade de ter equipamentos específicos para isso, né? De repente eu já vi gente falando assim, de repente o drone pode ser uma solução, porque ele... Mas assim, teria que avaliar, ver de fato se ele teria condições e eficácia para realizar esse tipo de controle. Agora, um outro aspecto, pensando no futuro, é, por exemplo, o IAC está desenvolvendo cultivares com maior resistência à doença, por exemplo, a mancha preta. O que a gente vai ter, então? Que cenário que nós vamos ter? Em que nós não vamos ter mais esse calendário sufocante de aplicações. Ótimo, abre espaço para a gente poder entrar para o controle de pragas de acordo aí com o monitoramento. Então, assim, a gente vislumbra esse caminho aí. Isso vai caminhando para uma agricultura sustentável, né? Tanto de menos defensivo, mais barato ou econômico, né? Melhor para todo mundo, né? De repente, biológicos começam a ter um espaço maior, uma importância maior. De repente, por não estar sendo utilizado com outros produtos, eles possam ter uma eficácia, às vezes, maior, né? Então... Vamos chegar lá. Você quer dar uma previsão, assim? Difícil vai. falar. Difícil Só falar. De brincadeira, uma aposta. 5 anos. Eu acho que é mais. É mais? É mais. Em 10 anos vamos ter amendoim. Dá para dizer orgânico ou não? Na verdade, assim, orgânico... hoje nós conseguimos até produzir um amendoim orgânico. Tem produtores fazendo amendoim. Mais pequena escala. Mais pequena escala. E, assim, com certa dificuldade. Um aspecto... por exemplo, a gente acabou de falar do problema das plantas daninhas. Como que é feito o controle de planta daninha num cultivo orgânico? Geralmente é capina. Então, se a gente começar a aumentar a escala, isso começa às vezes a ficar insustentável. De repente, plantio direto, porque você vai ter uma pressão de plantas daninhas menor e tal.
começa a ajudar na solução do problema. Você tem uma cultivar em que você não precisa aplicar fungicidas ou que você faça com algum cúprico, que também tem ação de fungicida, mais algum biológico junto, pode ser também que você consiga produzir sem o uso de químicos, né? Que esse é o intuito. E no caso de pragas, a gente tem alguns BTs já chegando. O que são BTs? São bacilos thuringienses que têm ação específica sobre lagartas. Tá. Então, também dá para fazer o uso deles. Alguns inseticidas biológicos que estão chegando aí, à base de metarrina, bovéria, que também não vão ter um autocontrole, mas vão ajudar. Então, assim, em pequena escala é possível. Eu acredito que dá para produzir. O problema é quando você começa a aumentar a escala. E um outro problema que eu observei para quem produziu orgânico é encontrar o comprador. Às vezes o comprador até existe. Fala com a gente, produtor de amendoim orgânico, manda o BIM aqui. Então, às vezes a produção orgânica até existe, mas a comercialização desse canal ainda ele não existe, ele está muito localizado. Então, falta essas conexões ainda. Então, às vezes o produtor produz, mas na hora de vender ele não consegue vender como um produtor orgânico. Então, falta construir ainda essas relações. E aí tem um outro detalhe, só para falar um pouco do orgânico, que como o amendoim vem da rotação, né, é uma cultura nômade, então ela entra geralmente numa área onde já foi usado algum tipo de defensivo. E para ser uma cultura orgânica precisa de 2 anos, pelo menos, sem o uso de defensivo naquela área, não é isso? Porque, na verdade, você registra a propriedade como orgânico, não é só o cultivo. E isso é bem difícil, né? O que hoje é possível é assim, é um produtor de orgânico que está rotacionando as áreas dele e aí o amendoim entra como uma cultura de rotação dentro da propriedade. Olha aí, produtor orgânico. Vou fazendo as chamadas, eu estou brincando um pouco com isso, mas é um fixador de nitrogênio, é uma ótima cultura. Até porque, por exemplo, quais são as culturas orgânicas que a gente tem? Então a gente tem muito HF, que são os hortifrutis, como cebola, batata e outras aí. Pepino, tomate. Tomate, que de repente você faz a rotação com uma leguminosa. Com uma leguminosa ali que vai estar auxiliando, de repente, até a reduzir alguma praga que ele vai ter com a... Olha aí que interessante. Mas eu acho assim, é possível. Eu acho que o caminho, assim, eu acho que cada vez mais o amendoim pode se beneficiar também o produtor de amendoim pode se beneficiar desse sistema de produção orgânica. Sim. Porque ele pode ser mais remunerado, pode ter um alimento mais seguro, assim, porque vai estar tendo que realizar aplicações de defensivos numa quantidade muito menor e de produtos que têm certificação para orgânico. É uma outra pegada, né? Mas que tem seu valor, sim, que eu acho que em breve teremos. Só para contar uma historinha, eu não tenho muita afinidade com as redes sociais, assim, mas assim, eu tenho um Facebook praticamente morto lá, e um dia eu entro lá, tem uma mensagem de uma pessoa perguntando para mim se aqui no Brasil, ela é brasileira, trabalhava acho que na França, alguma coisa, perguntando para mim se aqui no Brasil tinha produção de amendoim orgânico, porque ela trabalhava numa empresa que tinha muito interesse na compra de... Eu falei, olha isso. Olha aí. Então, assim, a demanda acho que até existe lá fora, mas falta esse encontrar os caminhos, né? Só para ressaltar que quando a gente fala, o produtor deveria fazer assim, mas a gente sabe das dificuldades que por exemplo, equipamentos para aplicação são caros, né? Então, você ter o dobro nós estamos falando só em dobrar a infraestrutura que ele tem hoje para... Isso quer dizer dobrar o preço, praticamente, dobrar o custo, né? Porque, o investimento dele. Exato. Para a gente separar. Então, quando se coloca isso na ponta do lápis, a gente sabe que às vezes a conta não fecha, né? Que o produtor faz o melhor que dá com o que tem, né? Mas assim,
um ponto que eu comentei, que é assim, às vezes ele acerta o que é difícil, às vezes ele aplica em excesso, mas do outro lado também, num ano como esse, que a condição climática foi muito desfavorável para o produtor e favorável para as pragas, então isso é um aspecto importante também, é que tanto as doenças quanto os insetos, eles são muito influenciados pelas condições climáticas. Então, quando você, por exemplo, esse ano que estava muito seco, temperatura alta, favoreceu muito trips, por exemplo. Uhum. E aí o produtor fazia a aplicação numa condição que não era mais adequada, condição climática, porque temperatura alta, umidade baixíssima, a qualidade da aplicação também é afetada. Uhum. E aí tem um outro aspecto, que a planta, quando está nessa condição de estresse hídrico, ela praticamente para o seu desenvolvimento e ela não emite aquelas brotações com velocidade. Então o folíolo lá ele fica mais tempo fechadinho. E ele ficando mais fechado, o inseto permanece lá danificando por mais tempo. E aí os inseticidas precisam de umidade para eles terem capacidade de penetrar no folíolo ali. Então junta tudo. A planta não consegue abrir rapidamente, porque se ela está com velocidade de crescimento acelerado, ela abre rapidamente, o inseto ele precisa procurar um novo folíolo que está fechadinho para se alimentar. Nesse de sair de um para outro, o inseticida acaba controlando e matando. Então ele fica mais tempo lá. O inseticida não tem a ação que teria, a aplicação não é tão bem feita quanto deveria. Tudo isso junto faz com que o produtor vá lá, aplique e fala, nossa, não controlou nada. E aí é o produto que não funciona. A culpa é de todo mundo, mas... A culpa recai sobre outros, mas assim, é a condição que tem. E o desafio climático, para a gente podia encerrar falando disso, né? Como é que fica aí? Cada vez mais a gente vai ter que buscar alternativas. Assim, o plantio direto eu acho que é uma opção interessante. A gente já tem exemplos de sucesso no uso dessa tecnologia. Isso ajuda não só na questão do desenvolvimento da planta e da sua capacidade de suportar melhor esses períodos secos aí, mas também auxiliando e reduzindo um pouco o problema das pragas aí, né? Questão de irrigação, isso é viável aqui? Pensando na irrigação, eu acho que ela pode entrar como uma cultura na rotação de culturas ali que podem ser utilizadas no sistema de produção irrigado, né? Como cultura principal, não sei se ela teria vida longa por conta desses problemas fitossanitários que a gente comentou, né? Então, doenças de solo, principalmente, é comum o pessoal, produtor, ir em áreas de pivô, plantar amendoim lá e ter muito problema com doenças de solo já oriundas, já presentes naquele sistema lá, ou porque é feijão, ou porque é soja, mofo branco, que é uma doença importante que acaba impactando. Querido, muito obrigada por essa conversa. Que agradeço. Por essa aula. É um prazer ter você aqui. Muito feliz mesmo. Obrigado pela oportunidade de estar falando um pouquinho do nosso trabalho também. Boa. Então, só para finalizar com as redes sociais, o @ do Marcos Michelotto, quem quiser entrar no Instagram dele é Michelotto Marcos, Michelotto CH e 2 T's no final. O do IAC, que é @sementes IAC, mas também tem um outro do IAC, que é Instituto Agronômico. IAC, Instituto Agronômico. Que é IAC, Instituto Agronômico. E, para finalizar, com o @seeds_esperanca e o @mandubim.